O seu cérebro ele não entende o que é real e o que é imaginário. A partir do momento que você está pensando e vivendo, né, esses medos, você está sentindo ele no agora. A nossa única certeza nessa vida é que a gente vai morrer e que as coisas são incertas, né? O desconhecido, ele é incerto mesmo. É natural que a gente tenha muito medo, incertezas, né, desconfiança. Será que eu sou capaz, né? Síndrome do impostor. Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Será que eu sei o suficiente para navegar nisso? Essas coisas elas passam na nossa cabeça, né? Mas a gente se esquece também que só a gente olhando na nossa história mesmo, olhando um pouco para trás, das coisas que a gente já viveu, todas as coisas que a gente já viveu, a gente só descobre como que faz a maioria das coisas, a melhor forma de fazer quando a gente erra, né? Aí a gente tem um ponto de vista do erro e faz o certo. É só vivendo que a gente consegue realmente adquirir experiência, conhecimento. A gente pode estudar teoria, gente. Teoria é uma coisa, mas é na prática, é no dia a dia que a gente consegue aprender de verdade. A gente está imerso, né? O nosso cérebro está focado em resolver um problema, a história do que está acontecendo. Ele está mergulhando ali na experiência do que você está vivendo. É quando a gente está imerso que as respostas vão vindo na nossa cabeça, né? Do que a gente tem que fazer, o que pode ser melhor. A gente lida com uma coisa que a gente não estudou e aí, de repente essa coisa aparece. E você pode estudar dar mais uma relida, você pergunta, você vai estar com pessoas que entendem disso. É na prática que a gente vai vivendo que a sabedoria vai acontecendo, porque a gente está vendo na prática a teoria e está vivendo para ver se isso é real ou não. Por isso que não adianta a gente viver tanta teoria se na prática a gente não sabe como que realmente acontece. E isso é para tudo na vida. Porque, por exemplo, eu posso te falar na teoria que você precisa meditar para você se acalmar e não sei o que lá. Mas como que é na prática? Na prática, a gente vai ver as dificuldades do que é você realmente se colocar para parar e meditar. Você vai ver o quanto de pensamento que acontece na cabeça para você conseguir focar na sua respiração. Sabe, na prática, ela é uma outra coisa que só quem vive, só quem adquiriu a sabedoria vai conseguir te passar. Tudo que você escolher, você só vai aprender vivendo, né, na prática, dia a dia. E a gente está muito acostumado, né, com as certezas. A gente quer certeza de todas as coisas, né? O trabalho mesmo, que todo mundo tem que trabalhar, né, para conseguir dinheiro, para assim a gente conseguir manter as nossas coisas e tudo mais. E o que a gente foi ensinado, né, tanto pela sociedade, né, que tem um padrão ali de trabalho, CLT, e pela vivência da maioria das nossas famílias, né, as pessoas elas preferem o CLT por conta da previsibilidade de salário, né, porque você tem uma certeza de que todos os meses você vai ter aquele valor. Isso é bom por um certo tempo, né? Se a mente de todo mundo fosse assim, uma mente que tenha essa coisa mais de alavancagem, a gente precisa entender uma coisa. Se eu entrar numa empresa que tem um salário fixo ali, e quais são as possibilidades de crescimento ali dentro dessa empresa? Eu vou chegar até um salário que vai ser até no máximo uns 3.500. Você precisa olhar se para você ver se realmente é isso que você quer, você precisa entrar e olhar. Você quer chegar nesse lugar de salário e ficar ali? Ou você quer viver mais? Você quer mais? Eu quero alcançar mais, sendo que eu sei que no meu dia eu consigo fazer muito mais dinheiro do que no mês com esse salário. Quando a gente vê essa realidade, né, de um trabalho, de alguém que te proporciona um emprego, não que seja ruim, né, nunca, jamais, mas é bom temporariamente para a gente ir crescendo, né? A gente precisa ter dinheiro para se manter, manter nossos custos, né, a nossa sobrevivência, e assim a gente vai subindo. E se a gente quer viver algo a mais do que está ali certo, a gente vai ter que arriscar viver a incerteza. Quando a gente mergulha nessa incerteza, aí é você testando o seu potencial de criação como ser divino, né, que nós somos. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nosso poder de criação, ele vem através do que a gente sonha, através do que a gente sente sobre esse sonho e sobre as nossas ações no dia a dia. A gente precisa estar coerente nessas coisas, né? Você precisa pensar, né, sonhar, sentir que você merece, eu quero viver isso, eu acredito, e também agir de acordo com isso, para a gente ser coerente para as coisas lá fora elas acontecerem na nossa vida. O nosso pensamento, ele cria a nossa realidade. O nosso pensamento, o que a gente sente, cria a nossa realidade. Quando a gente tem medo,
né. O medo ele é uma coisa que a gente pensa nas possibilidades ruins, a gente acredita que é uma barreira que vai acontecer no nosso caminho, e a gente começa a ficar com tanto medo que a gente começa a gente começa a achar motivos na nossa cabeça para se sentir incapaz de que com a gente não dá certo. Não, porque se acontecer isso, eu não vou lidar com isso, então, não sei, melhor não, deixa quieto. A gente pensa só no pior que pode acontecer, se coloca nessa situação do pior, né? Sendo que tem várias possibilidades de boas de acontecer, a gente se coloca no pior, né? Nas possibilidades mais prováveis de acontecer. A gente se coloca nesse lugar, pensa nisso e alimenta. Quando a gente alimenta a nossa cabeça, o que a gente está fazendo com o nosso cérebro? A partir do momento que a gente se imagina numa situação ruim e sente esse medo, sente essa agonia desse lugar, qual é o comando que a gente está dando para nossa cabeça? O seu cérebro ele não entende o que é real e o que é imaginário. A partir do momento que você está pensando e vivendo, né, esses medos, você está sentindo ele no agora. Então, para o seu cérebro é como se esse lugar, você já está vivendo esse medo agora. E esse lugar que você escolheu, nessa profissão que você escolheu, né, essa coisa nova que você escolheu, já está sendo ruim. Quando a gente alimenta os medos, né, as coisas ruins. Então a gente já está vivendo isso. E quando a gente começa a viver esses medos na nossa cabeça agora, o cérebro ele não quer que você sofra, né? Ele quer sempre te poupar, né? Poupar energia e te trazer segurança. Então o que ele vai fazer? Te afastar desse lugar. É por isso que acontece muita autossabotagem nas nossas escolhas, né? Eu mesma, quando eu comecei a fazer faculdade de veterinária, eu me sentia muito incapaz porque eu via que o meu salário, eu tinha um salário para me manter na faculdade, né? Que era um salário mínimo, na época era 1.200, 1.100, não lembro mais. Eu tinha esse salário para poder ir para Campinas, eu gastava maior grana de gasolina para ir para Campinas de moto, que era uma forma mais barata de ir. Quando eu me via nessa situação, recebendo um salário pequeno e indo para a faculdade, já tendo um gasto muito grande, e eu tendo que fazer outras coisas, tendo gastos maiores, né, precisando pagar tal coisa, precisando comprar material para não sei o quê, precisando comprar isso, comprar aquilo, e eu via que eu não tinha condições, a minha mente ela só imaginava aquela realidade, né, do meu salário, o meu trabalho e a minha faculdade. Eu não consegui, por exemplo, me dar possibilidades de fazer outra renda. Eu não conseguia ver essa possibilidade, sendo que eu poderia. Tipo, por exemplo, na faculdade o que mais tem é demanda de gente que não gosta de fazer trabalho escolar. Eu poderia, por exemplo, criar um negócio dentro da faculdade, se eu quisesse. Olha só como que a nossa mente é muito assim, né? Se a gente não expandir, a gente fica ali no medinho, no quadradinho, né? Eu poderia, por exemplo, se eu quisesse, não, eu vou fazer. Se a gente bota na cabeça que a gente vai fazer, eu vou fazer, não quero saber, não tem nada que vai me parar, porque essa é a energia que cria, que faz acontecer. Eu poderia, ali, tendo meu trabalho no telemarketing, indo para a faculdade. Quando eu vi que eu não conseguia um trabalho ali perto da faculdade, para morar ali, que seria mais perto da faculdade para eu conseguir estudar, eu poderia, por exemplo, fazer um negócio para ganhar dinheiro, uma renda extra. Só que eu não pensei nisso. Eu poderia vender doce, eu poderia vender bolo, né, vender salgado, né, na faculdade, o que mais tem é gente que paga, assim, comida a rodo lá. Se eu tivesse a cabeça de realmente ali, né, uma cabeça empreendedora ali na faculdade, eu teria feito muita grana. Então, assim, quando a gente quer uma coisa, a gente precisa ver muito mais as possibilidades de dar certo do que os medos. Porque os medos, ele só diz sobre a nossa realidade, sobre o nosso quadradinho que a gente vive, né? Que é as coisas da nossa família, que é as coisas dos nossos amigos de perto da gente. Se a gente tá rodeado num ambiente que as pessoas elas não crescem, elas não pensam em expandir, não pensam em evolução, não pensam em ganhar mais e sair, sabe? Se a gente tá num ambiente que a gente vê que as pessoas elas querem se manter no mesmo lugar, a gente vai pensar igual. A nossa mente ela não expande para ver outras possibilidades. Agora, se a gente anda com pessoas que têm essa mente mais assim de fazer, de criação, essa mente de expansão, de que, meu, eu tenho esse problema aqui, o que eu tenho que fazer para conseguir realizar o que eu quero? Porque o foco sempre vai ser na solução e não no problema, né? Porque se a gente ficar no problema, a gente vai ficar ali na coitada, né? Eu também já fui assim. Eu fiquei na coitada, então eu ficava, ai, mas eu não consigo, ai, não vai dar certo, eu tenho pouco dinheiro, ai, não sei o que, não sei o que lá. Se a gente fica nessa lamentação, o que vai acontecer? A gente vai se sabotar, a gente vai afastar cada vez mais isso da gente. E se for realmente uma coisa que a gente quer, a gente já sabe, olha para o futuro, você já tem a visão do que você quer.
Se você já sabe disso, o seu foco tem que ser só lá, não tem que ser indo para trás, não tem que ser no problema, tem que ser na solução. O que eu posso fazer para conseguir mais renda? O que eu posso fazer para alcançar tal coisa? É sempre na solução, porque assim o seu cérebro ele funciona, a gente coloca o nosso cérebro para criar. O cérebro ele é uma ferramenta que ajuda a gente a criar, a alcançar sonhos. Se a gente usa ele para um potencial de autodestruição, a gente só vai se ferrar, a gente vai entrar em ciladas, a gente só vai pensar no pior, a gente vai viver o pior, porque é isso. O cérebro ele alcança resultados. Se você está pensando no pior que vai acontecer e só foca nisso, ele vai te trazer isso, porque ele vai provar que ele alcança esse resultado. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas elas não sabem, né? Que a gente cria a realidade de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente age. Se a gente dá para o nosso cérebro esse comando de medo, da possibilidade ruim, ele vai querer alcançar esse resultado, ele vai trazer pra gente, ele vai atrair pra gente, porque a gente pensa, a gente sente com o nosso coração nessa agonia, e uma hora essa energia precisa voltar, porque o universo ele tem uma lei de ritmo, uma lei de compensação, de causa e efeito. O universo ele sempre busca estar em ordem. Se a gente manda uma energia, ele vai ter que compensar isso, né? Existe uma lei de causa e efeito. Quais são as causas que eu preciso criar para eu atingir o meu resultado? Você vai colher o efeito. Qual é o efeito que eu quero ter? Eu quero colher melancia. Então, qual que é a causa que eu preciso criar para eu ter o que eu quero? O foco é esse, eu quero ter o que eu quero, né? Então, se eu sei que eu quero esse efeito, eu preciso saber quais são as causas que eu preciso criar para colher isso. Vou dar um exemplo. Minha faculdade de veterinária que eu me sabotei, né, total. Se eu quisesse ter mais dinheiro para pagar as DPs que eu tinha para fazer, pra me manter na faculdade, para eu conseguir andar igual a galera que andava ali, para pagar as coisas, para eu ter dinheiro para fazer tudo isso, quais eram as causas que eu precisava criar para eu colher o efeito daquele dinheiro? Eu precisava criar mais dinheiro, né? Como que eu crio dinheiro? Eu preciso criar uma demanda, eu preciso criar um negócio, eu preciso criar alguma coisa para vender, sabe? Então é isso. A gente precisa expandir a nossa mente com as coisas que a gente quer, com as soluções e não com o problema. Se a gente está num ambiente que as pessoas não sucederam, elas vibram nesses medos, né? Elas já pensam no futuro e, ah, não, melhor não, é muito arriscado, é muito perigoso, né? Não quero ficar aqui no que tá cômodo, né? Que é entrar num trabalho ali que tem um salário fixo, receber esse salário todo mês e manter uma vida com esse padrão, porque é mais fácil, mesmo que isso cause sofrimento, né? Porque muitas pessoas elas ficam em trabalhos que não gostam por conta do dinheiro. Só que não deveria ser assim. Quando a gente está nesses lugares, a gente não conhece a nossa verdadeira identidade, a gente não conhece o nosso verdadeiro potencial de criação, né? Como deuses aqui na Terra criando tudo. Nós somos fractais do todo, né? Nós somos um pedacinho de Deus que está aqui na Terra para viver as experiências que o nosso espírito quer. Ninguém começa nada com certeza absoluta, gente. A gente só tem a visão que a gente vai seguindo dentro da gente essa vontade, né? Que é esse chamado que a gente tem para viver o que a gente quer. A gente só precisa se alinhar com essa versão do futuro que já tem isso. O nosso cérebro e o nosso coração, ele concebeu essa visão, isso já é real, isso existe, né? Essa visão do futuro, dessa profissão e tudo mais. Navegar nas incertezas é a nossa maior certeza, né? E é ali que a gente aprende muito, é ali que a gente vai crescer, é ali que a gente vai ver os desafios que a gente precisa melhorar, porque eu vou falar uma coisa que sobre mim. O que eu tô vivendo hoje já é parte do meu sonho, mas o lugar ainda que eu tô indo, eu sei que é necessário estar aqui hoje, porque Deus ele vem me lapidando muito, né? Todos os dias a gente tem aprendizados, se a gente souber enxergar, né? Não queira viver a sua vida todos os dias no automático. A gente precisa, pelo menos num dia, ver o que tem de aprendizado no nosso dia. A gente precisa ir dormir olhando o nosso dia. Nossa, o que eu aprendi hoje? Né? O que eu melhorei hoje? A gente precisa ter essa percepção de realmente evolução, né? O que eu melhorei hoje? O que eu ultrapassei hoje? O que eu consegui superar hoje? E é sempre um pouquinho por dia. A gente não espere uma coisa grandiosa, tipo, nossa, uau, consegui, sabe? Um negócio estrondoso. É micro coisas. Vou dar um exemplo de micro coisas, né? Eu tinha uma mania antigamente, né? O meu marido ele é bem bagunceirinho, assim. E antigamente, lá, quando a gente veio morar nessa casa, tem mais de um ano, né?
Quando a gente veio morar aqui, toda vez que eu vou atender, eu tenho que organizar todas as minhas coisas, tudo bonitinho. E se eu vejo que tem bagunça na casa, eu já começava a ficar brava. A minha cabeça ficava assim, ai meu Deus, eu ficava arrumando a casa, minha cabeça não parava de falar, ficava tipo assim, discutindo com ele na minha cabeça, e eu fazia as coisas, né. Então eu arrumava a casa toda acelerada, eu ficava assim, e arrumava a casa numa raiva, que dentro de mim só tá os meus pensamentos aqui falando, né, acelerado, com raiva da situação, porque estava me atrapalhando, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas do lado de fora, ele via a situação, ele ficava com medo. Ele ficava com medo da situação, ele ficava assim: "Nossa amor, por que você tá tão brava assim?". Aí eu olhava pra ele: "Eu não tô brava", né, porque isso é tão natural, isso é tão automático, gente, presta atenção, isso é tão automático que às vezes a gente não percebe. É muito importante que as pessoas de fora, inclusive, elas ajudem a gente a apontar as coisas que você precisa melhorar e a gente tem que ter humildade pra reconhecer isso, tá. Eu sempre falei para meu marido: "Gente, se você vê que tem algum problema acontecendo comigo, meu comportamento está sendo destrutivo por alguma coisa, você me fala que eu preciso enxergar, porque às vezes eu não enxergo. Eu acho que eu sou perfeita e maravilhosa, mesmo sabendo que eu não sou, né". Então, assim, eu sempre deixei isso muito claro pra ele, assim, pra ele ficar à vontade pra me pontuar. Isso é coisa de homem, né? Mas só que pra eles a gente é perfeita de todo jeito, né? "Ai, você é maravilhoso, você não tem nada pra mudar, eu amo você do seu jeito". Mas só que essas coisas elas são destrutivas, inclusive pra quem tá com esse padrão de comportamento inconsciente, né? Olha a energia que eu tô vibrando. E cada vez mais isso é repetitivo. Se a pessoa não vem e te pontua e você não percebe que, nossa, é verdade isso aqui, nossa, eu não tenho essa noção de que era desse jeito, né? Se alguém não vem te pontuar, é pontuar com uma conversa adulta, né? Não é vir, ah, porque você é, sei lá o quê. Não é discussão, é conversa madura de adulto para pontuar para ajudar o outro a melhorar, é só isso, né? Então, eu sempre deixei muito claro isso pro meu marido e ele não pontuava, né? E teve um dia que ele me zoou, ele, ah, você parece sua mãe que você anda pela casa assim, resmungando. Aí eu: "Como assim?" Eu falei assim: "Minha mãe". "É, porque você fica toda brava, você fecha até a cara, você faz assim, você fica varrendo a casa, você faz não sei o quê, você fecha a cara". Aí eu: "Nossa". Aí eu comecei a lembrar de quando eu julgava minha mãe, quando ela ficava assim, né. Quando minha mãe arrumava a casa pistola da vida, assim, com a gente, comigo e com meus irmãos, e eu vi que eu estava reproduzindo esse padrão de comportamento, mas pra mim não era no mesmo nível que quem tá de fora vê, sabe. Então, na hora que ele me falou isso, eu falei: "Meu Deus". Ai, amor, me perdoa, eu vou melhorar isso. E depois daquele dia que ele me zoou, e foi ele me pontuou de forma, tipo, com brincadeira, né. Mas só que eu entendi que aquilo ali era uma coisa que eu precisava melhorar, porque isso influencia na energia da casa, influencia na energia do meu marido, porque ele vê, ele fica preocupado, com medo. A minha filha, ela pode ver e ficar preocupada, eu com medo, né, inclusive ela é bebê, ela pode pegar esse padrão de comportamento, ver e achar que é natural. Então, assim, olha a importância da gente perceber a gente durante o dia e ver o que a gente precisa melhorar no final da noite, a gente melhora. No dia seguinte, a gente tenta de novo, porque, assim, a gente não precisa ser imediatista com as coisas, né? O tempo vai passar, gente, para todo mundo. Não tenha pressa de absolutamente nada. Isso é uma coisa que eu aprendi muito esse ano, que é não precisa ter pressa para nada, né? O tempo vai passar do mesmo jeito. Se não deu hoje, amanhã vai dar. E se morrer no meio do caminho, era para ser também, tá tudo bem, né? Mas só que a gente precisa perceber as coisas que a gente precisa melhorar para no dia seguinte ser melhor. Ah, eu vou ser melhor amanhã. E amanhã de novo. E depois melhor. E assim a gente vai sendo cada vez melhor todos os dias. Então é sobre isso, sabe? E quando a gente entende que a gente pode aprender durante o nosso dia com micro coisas, isso vale para absolutamente tudo no nosso trabalho. A gente também não tem que se achar que a gente sabe de todas as coisas. A gente tem que estar aberto a ver o que a gente pode melhorar no nosso trabalho, mesmo que não seja perfeito, porque não existe perfeição. Isso é uma coisa que, inclusive, é uma coisa que, olha, não existe perfeição. A imperfeição é a perfeição, porque não existe uma coisa perfeita. A gente pode ver situações assim, vou dar um exemplo de obra de arte, né, que eu já gosto disso, de telas. A gente vai ver níveis diferentes de técnicas, estilos de arte diferente. Não existe um padrão de perfeição. Isso é uma coisa que, inclusive, as pessoas elas falam muito assim que o realismo, né, eu vou dar um exemplo no realismo, tanto na tatuagem como na pintura. O realismo ele é o padrão, né, pelo menos a visão das pessoas, que ela é a perfeição assim de trabalho. Se você fazer realismo, você é o fodão das galáxias. Mas gente, isso é só mais uma técnica. É só mais uma técnica, é só mais um estilo de arte
Para você chegar no realismo, existe um padrão que você precisa chegar, mas sempre tem como melhorar. Isso é muito assim, sempre tem como melhorar. Isso vale para qualquer coisa, gente. Então não se apega à perfeição, porque a gente nunca vai começar nada perfeito. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Você vai começar da sua forma, com o que você tem, com as suas possibilidades, com a sua cabeça que você tem agora, e no dia a dia você vai adquirir experiência, no dia a dia você vai aprender um pouco mais para melhorar a sua técnica com alguma coisa e se permita errar. Nossa, gente, isso dá um alívio assim tão grande, tão grande. Se permita que você também não está num lugar que você tem que acertar sempre, sabe? Você está aqui para aprender como todo ser humano aqui pisando nessa terra. Quando a gente entende isso, gente, dá um alívio de viver. Meu Deus, você tira um peso nas suas costas de ter que agradar todo mundo. Você não precisa agradar todo mundo. Você precisa se cuidar para você entregar o seu melhor. Uma coisa que eu sempre falo é: faça as coisas para Deus, com o seu melhor para Deus. Se não deu para agradar, amém, foi o seu melhor. Sabe, tem essa coisa interna assim de que, meu, estou fazendo o meu melhor hoje. Amanhã eu vou ver o que eu preciso melhorar aqui hoje, amanhã vou melhorar o que eu preciso, o que eu consigo. Faça de coração, como se fosse para Deus, né? Para agradar a Deus. Porque se a gente pensar no olhar do homem, o olhar do homem vai julgar, vai não sei o quê, vai te pontuar, vai não sei o que lá. Se a gente pensar na opinião do que o homem tem sobre as coisas, é só julgamento. A gente vai ficar ali se martirizando com coisas que nem precisam, com pensamentos que nem são nossos. Então, assim, se permita errar, sabe? Você está aqui na Terra para aprender. Então, eu vou fazer como eu consigo hoje, vou estudar para melhorar, amanhã eu faço melhor, e assim a gente vai melhorando gradativamente, sabe? Então se permita errar, que é maravilhoso essa sensação, né? Eu que trabalho, eu que venho da arte, assim, gente, o quanto que eu já me puni nessa, nessa profissão, só Deus, assim, lá no comecinho. No comecinho tudo bem, eu era bem corajosa, assim, então eu só ia, né? Mas vai chegando um certo nível, assim, de trabalho que a gente vai tendo uma autocrítica muito grande, perfeccionismo, então a gente precisa alinhar essas coisas. Porque o perfeccionismo, gente, ele não é qualidade. Sinto dizer, mas só que o perfeccionismo ele só traz mal-estar. Só traz mal-estar. A gente precisa entender que eu faço o meu melhor com o que eu tenho, com o que eu posso, com o que eu sei. E se você identificar um problema aqui, amanhã eu vou melhorar. E assim vai. Se permite errar, porque o perfeccionismo ele tá aqui ou para te travar, para você acabar nem começando porque você tem medo, né? Você fala, se eu não fizer, se eu não tiver esse padrão, não vou fazer. Aí você acaba nem indo porque você não quer, você já se sente incapaz de atingir um padrão que você só tem na sua cabeça, né? Então, o perfeccionismo ele te trava, te traz muito mal-estar porque você fica com muita autocrítica, esse mal-estar ele vai te corroendo dentro de você. Se você usar o olhar de que você está aqui para aprender, então as coisas que você olhar que você realmente precisa melhorar, você vai ter mais compaixão consigo mesma, né? Você não vai ficar nesse mal-estar. Se a gente não souber como caminhar aqui nessa terra, gente, a gente tá lascado, a gente não faz nada, a gente para tudo, a gente trava tudo. Então, assim, se permita viver na incerteza para você conhecer o seu potencial de criação, né? E entenda que se você quer uma coisa, você precisa focar na solução. O que eu preciso fazer para conquistar o meu efeito? Qual é a causa que eu preciso criar para ter o efeito que eu quero, né? Foca só nisso que vai dar tudo certo. Se Deus colocou no seu coração e você sentiu que é real, que é verdadeiro, que é para você de verdade, se você está indo por você e não é por mais ninguém, assim, é porque eu tô fazendo faculdade pela minha mãe, eu tô fazendo pelo meu pai, eu vou fazer tal coisa porque meu irmão quer, sabe? Se a gente tá indo pelo movimento errado, isso pode te prejudicar no meio do caminho, porque você vai ver que você não quer tanto assim. Então a gente vai se sabotar também. Então, assim, é por você, você que se vê fazendo isso, você tem prazer em fazer isso. O bônus ele é muito maior para você do que o ônus vai ser fácil de lidar. Sabe, essas coisas a gente precisa pesar para na hora que a gente tá vivendo, gente. Vai ser assim, você vai acordar feliz para viver o seu dia e você criar mais uma coisa e você passar por mais um obstáculo e assim vai, tá? Então, está no seu coração, é para ser. Se for verdadeiro, se é para você, vai acontecer, tá? Então você precisa ter essa confiança. Você precisa confiar em você, tá? Isso é uma outra coisa que eu preciso falar aqui, que olha, nesse caminho, pode ser que você não tenha apoio de ninguém. Isso é uma verdade assim que pode até doer.
Às vezes seus amigos vão ficar com inveja, vão sair fora, às vezes vão ver, as pessoas vão ver que você está melhor que elas e elas não vão querer te apoiar em nada, vão te ignorar, né? Tem de tudo, você vai ver de tudo no meio desse caminho. Mas assim, você só precisa de você. Você e Deus, né? Deus está dentro de você, então você só precisa de você e de mais ninguém. Se você confia em você, na sua visão, no seu esforço, na sua dedicação, vai acontecer. Você só precisa saber quais são as causas que você precisa criar para o seu efeito acontecer. Como eu preciso me sentir, que eu preciso continuar olhando para o futuro, sabendo que é nesse alvo que eu quero chegar. O seu cérebro ele vai te levar para esse lugar. Não pense nos medos, porque os medos são coisas externas, são coisas de fora. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, deixa para lidar na hora que acontecer, sabe? Não fica pensando antes, porque isso vai tratar a sua vida, sabe? Deixa para pensar num problema quando ele estiver acontecendo. Um BO no meu trabalho agora. Você vai resolver agora, sabe? Então não precisa você sofrer antes. Deixa para acontecer, deixa para pensar no problema quando ele estiver acontecendo, sabe? Foca só mesmo no futuro ali na sua visão e vai sentindo que você é capaz, porque você é. A nossa identidade é de criador nesse universo, é de criar as coisas que a gente deseja, pra gente sentir como é a gente viver nossos sonhos aqui, sabe? E se for os nossos sonhos verdadeiros, eles vão acontecer, tá, gente? Então, o recado é esse de hoje. Se eu conseguir te ajudar a virar alguma chave, ou se ficar alguma dúvida, escreve nos comentários. Deixa um like aí também para ajudar o canal a crescer. Só deixa um like se você realmente gostou, tá? Não quero nada falso aqui, não. Se eu contribuir com você de alguma forma, deixa o like aí. Se inscreve no canal para ajudar o crescimento, né? Isso também é muito importante para mim. Se for alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai conversando. Eu posso criar vídeos sobre isso também, tá, gente? E é sobre isso. Um beijo e até mais.